Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao que nós temos feito aqui, o estudo das lições da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos estudando o quarto trimestre, né? Esse ano, o último trimestre, o quarto e último trimestre, e nós estamos na lição de número 6. Então eu quero convidar você, se você tem a sua revista, pegue a sua revista, acompanhe conosco. Lembrando que aqui nesse canal nós falamos um pouquinho sobre a lição de uma maneira muito simples, bem direta, simples, né? Sem nenhuma complicação. E nós procuramos resumir o máximo possível para que você, quando você chegar na sua escola dominical, né, você tire as suas dúvidas mais complexas lá com o seu professor. Então você que é novo por aqui, por acaso é novo por aqui, se inscreve no nosso canal. Nesse canal nós sempre estamos postando aqui trechos e comentários sobre a palavra de Deus. Se você acha isso interessante, se inscreve no canal e no final, se você gostar do conteúdo, deixa o seu gostei, que isso também ajuda bastante para a divulgação do nosso canal. Então a lição de número 6, nós vamos falar hoje sobre, o tema é orando, contribuindo e fazendo missões. O texto áureo está baseado em Isaías 6, versículo 8, que diz assim, ó: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante esse texto, né? Esse versículo que nós até às vezes brincamos, né? Eis-me aqui, envia aquele ali, né? Hoje tem gente querendo fazer missão ou falar de evangelização dessa maneira, né? Eu falo de evangelização, mas quem eu quero que o Senhor envie é outra pessoa. Eu falo de evangelização, mas eu mesmo não quero me dispor a fazer nenhum tipo de evangelização. Então, na lição de hoje, a gente vai falar sobre 3 pontos. E eu vou fazer hoje, agora, nesse vídeo, a primeira parte, onde nós vamos entender um pouquinho sobre o que é, na verdade, essa parte de orar pela causa de missões. Esse é o primeiro tópico e ele tem ali, deixa eu ver, 3 subtópicos para a gente discorrer aqui com vocês. A verdade prática, a gente não pode esquecer, diz o seguinte, ó: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então, a verdade prática, o comentarista colocou: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, né? A fazer missões, vamos dizer assim, transculturais. Vamos colocar assim, né? Mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir. É claro que a responsabilidade de orar, todos temos efetivamente, por todos os missionários, por aqueles que estão no campo, fazem evangelização, missões, sejam elas transculturais ou não, mas a igreja tem a responsabilidade de orar por essas pessoas. E aí, essa responsabilidade de oração chama a nossa atenção para o seguinte: existem igrejas que nem sequer na sua né, comunidade, na sua congregação, vou dizer assim, elas sequer falam sobre agências missionárias que existem no Brasil e que abrangem aí, trazem informações sobre missionários que estão em outros países, como, por exemplo, eu já falei aqui muito e quero novamente lembrar a você: siga lá na internet o site ou o canal do YouTube da Missões Portas Abertas. É um site incrível que tem vários dados ali atualizados sobre a questão missionária, sobre os povos, a igreja que está no campo missionário, porque afinal é a igreja, né? A igreja que está no campo missionário. Então é interessante para você que por acaso tem lá na sua igreja e tem um culto de missões, chegue lá, informe para o responsável pelo culto de missões que seria interessante
de repente, trazer algumas informações dessas agências missionárias que já tem bastante tempo de fundação e elas acompanham, principalmente essa, Portas Abertas, acompanham a fundo os acontecimentos mais atuais possíveis em relação ao campo missionário. Então é importante conhecer isso daí. A leitura bíblica em classe da lição está em Efésios 6, versículos 18 ao 20. Eu sugiro que você leia, vai falar sobre orar em todo tempo e falar sobre o que Paulo pediu, Paulo solicitou a oração da igreja em favor dele. Então, esse primeiro tópico nós vamos falar exatamente disso, sobre a responsabilidade da igreja de orar, e depois nós vamos falar sobre também a responsabilidade da igreja a respeito de contribuir com o trabalho missionário. Então, essa contribuição, às vezes as pessoas pensam que uma contribuição missionária só tem que ser financeira. Nem sempre, né? Nem sempre a gente vai ver lá. Mas vamos lá para a introdução. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí está lá em Marcos 16, 15. E aí quando a gente lê também Atos 1, 8, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. É um chamado, né? Essas passagens bíblicas e outras ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Veja que nesse ponto aqui, o comentarista ele colocou a evangelização do mundo e não só missões transculturais, a evangelização. Isso é que deve ser, né, ou que deveria ser, na nossa época, prioridade da igreja. Mas a gente já falou em outras lições aqui que algumas igrejas, elas efetivamente não dão prioridade a isso, a evangelização. Vou te dar um exemplo. Não sei se isso acontece na sua igreja. Porém, existem igrejas que elas estão realmente muito preocupadas com a questão estrutural, em montar um baita de um templo, conforto para todo mundo, tá? É muito legal. E as pessoas contribuem com isso. Mas, porém, muitas dessas mesmas igrejas, elas não se preocupam em fazer nenhum tipo de campanha para fazer uma estruturação do projeto de evangelização pessoal para a igreja. Para a igreja local, para a comunidade. Existem igrejas que não têm sequer um som apropriado para fazer um evento lá na rua, na praça, porque a evangelização abrange isso. Então, eu quero chamar a tua atenção para isso. Será que na sua igreja você acha que isso, a evangelização, é realmente prioridade na sua igreja? O seu pastor, o seu líder, ele realmente, você sente isso? Que ele dá prioridade ao trabalho de evangelização? Se não, eu acho que é hora de se despertar, né? Porque a gente vai ficar falando sobre missões transculturais, é um nome bacana, pomposo até, é importante as missões transculturais, mas se a gente não está conseguindo fazer nem o básico, por que a gente já está pensando em fazer o mais complexo? Tá? É só um comentário aqui para a gente, nessa introdução, já se ater a essa questão, que é prioridade. Mas vamos lá. E essa evangelização, ele colocou aqui, abrange 3 ações distintas: orar, contribuir e ir, ou seja, exercer o chamado. Orando pela causa de missões é o ponto 1. O subtópico diz assim: a importância da oração na obra missionária. O apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Então, o próprio Paulo, certa feita, ele falou: olha, eu estou pedindo oração, eu quero que vocês orem, eu preciso que vocês orem por mim, para que até mesmo ao abrir da minha boca, eu possa falar a palavra com ousadia, com autoridade. Ele pediu isso, Paulo. Então, é para confirmar, tá? Isso está lá em Efésios 6, do 18 ao 20, é a nossa leitura em classe. É para confirmar que Paulo, que foi um dos maiores missionários,
ele necessitava da oração da igreja. O ponto 2 está dizendo aqui, ó, interceder, o subtópico 2, interceder fala o seguinte, ó, devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas, para que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Devemos interceder por proteção e segurança desses missionários, para que eles recebam a direção de Deus e haja território, e haja refrigério, melhor dizendo, em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. A intercessão da igreja em favor dos missionários, o comentarista, eu acho que ele abordou muito bem aqui esses pontos. Eles precisam de ter missionários dispostos a testemunhar e pregar com ousadia, mas também precisam de refrigério e refúgio físico, emocional e espiritual. É importante colocar isso, a intercessão da igreja. E eu quero dizer aqui, meu irmão, que essa intercessão, quando a gente fala da igreja, às vezes as pessoas pensam, né? Não sei se esse é o seu caso, que essa oração pelos missionários, ela só deve ser feita na igreja. Não. Essa oração, essa intercessão pelos missionários, por quem está no campo missionário, seja dentro do Brasil ou fora dele, essa oração ela precisa ser rotina, ela precisa estar na nossa rotina de oração. Nós precisamos pedir em favor desses missionários, porque afinal, eles estão ali passando por situações complexas, complicadíssimas, e em um outro vídeo eu vou falar um pouco mais, tá? Numa outra lição, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o que alguns missionários estão passando nos 10 países que são mais fechados ao cristianismo. Os 10 países no mundo que mais perseguem os cristãos. Quem é cristão? Quem se declarar cristão. Então, a intercessão é por proteção, por segurança, por refúgio físico, porque eles precisam disso, emocional e espiritual. E o ponto 3 diz assim, ó, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração, diz aqui, ó, missionária, aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para todos os perdidos. Isso. E aí, o comentarista colocou uma frase, olha, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, esse tópico aqui, para a gente fechar a primeira parte, ele fala sobre a igreja, nós, cada cristão, orar, pedir a Deus para que desperte a igreja local para se preocupar com missões e para se preocupar com a evangelização local. A evangelização local. Eu pergunto para você, quantos cultos em ar livre a sua igreja ela tem feito, que você lembre na sua cabeça? Coloca aqui nos comentários, nos últimos, vamos puxar aí, nos últimos 6 meses. Quantos cultos? Quantas pessoas fazem parte da sua equipe de evangelização pessoal, na sua igreja? Coloca aqui nos comentários se você tem. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção, porque a gente comenta aqui as lições e isso é um chamado à realidade. A realidade. Existem muitas igrejas, sim, no Brasil, que elas se dispuseram a evangelizar e se utilizar dos meios de comunicação para isso. Mas essas igrejas, elas se empenham para isso. Elas procuraram se organizar, se estruturar e priorizar a evangelização. E não somente o trabalho de arrecadação na igreja. É importante falar isso. Por quê? Porque nós vamos falar nessa lição também sobre a questão da importância da nossa contribuição para a obra missionária. Porém, se uma igreja, você vai entender o que eu estou dizendo. Se uma igreja local tem como prioridade
o trabalho de evangelização local atingir todas as pessoas do seu bairro, né? Ainda que seja difícil, ninguém está dizendo que é fácil, não é. E vai ficar mais difícil ainda. Assim nós entendemos. Mas se na nossa igreja a gente não tem sequer um treinamento cotidiano sobre evangelização para ensinar os crentes a evangelizar, será que nós estamos dando prioridade à evangelização? Mas tem gente que sobe no púlpito da igreja e fala um monte de coisa sobre missões e tal, aquele culto de missões, né, que é uma vez ao mês, e aí a igreja ela tem um dia e uma horinha, 1h30 de evangelização por semana. Será que isso é o suficiente? Eu acho que é importante a gente falar essas coisas para a gente começar a cair na real. Será que a minha igreja está realmente dando prioridade ao projeto, ao trabalho de evangelização, como a Bíblia ensina aqui, em o que o comentarista colocou em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Será que nós estamos conseguindo? Será que nós estamos dando prioridade? Será que nós estamos se empenhando realmente na oração? Porque é importante orar. E é importante treinar os membros da igreja a respeito de como expressar para as pessoas o plano de salvação. Porque ainda ontem, irmãos, eu estava vendo um vídeo no YouTube de um camarada que ele parou para entrevistar algumas pessoas da igreja que estavam evangelizando, e esse camarada ele começou, o que me deu a entender, o que eu entendi realmente é que ele estava ali para tentar fazer perguntas que de alguma forma ele conseguisse anular os argumentos daquelas pessoas que estavam evangelizando ali. E eu fiquei pensando nisso, né? O diabo, ele não vai poupar esforços para fazer com que cada cristão tenha medo de evangelizar, tenha receio de evangelizar e de repente encontrar alguém que faça uma pergunta e ele não saiba responder. Então, isso pode acontecer, vai acontecer, mas isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Porque ninguém é dono da verdade. Agora, aqueles que vão treinando, vão se familiarizando a respeito das perguntas que possivelmente serão feitas num trabalho de evangelização, num evangelismo pessoal, essas pessoas vão sendo mais treinadas e vão tendo mais segurança para isso. Então, eu fiquei intrigado com aquilo. Até comentei aqui num outro vídeo. A gente está preparando, nós vamos fazer alguns vídeos falando sobre a evangelização, o evangelismo pessoal. Algumas coisas que poderão, eu creio, contribuir com o trabalho de evangelização local. Então, essa foi a nossa primeira parte. Se você tem algum comentário a fazer, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. É importante para o canal, para o vídeo ser mostrado para o maior número de pessoas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, meu irmão. Não paga nada, você vai ajudar o canal a essa palavra ser divulgada para o maior número de pessoas. Beleza? Então, e que Deus te abençoe abundantemente, a você, a toda a sua família. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.